Na FIE traremos dois produtos de elétrica nesse ano, o SolidWorks Electrical e o QC. Bom, o jeito mais fácil da gente posicionar cada uma dessas soluções é pela necessidade do cliente. Então, geralmente o QC ele é muito mais aderente, muito mais fácil de ser implantado em empresas que têm apenas a necessidade da construção do painel elétrico. Ele pode ser o painel elétrico de uma máquina e ele pode ser o produto final da empresa. Por exemplo, uma empresa que faz painéis de comando, painéis de média tensão, painéis até de alta tensão. Mas o mais importante é saber a necessidade do cliente. Então o QC ele é mais aderente em empresas que estão preocupadas apenas com a caixa, apenas com o projeto do painel elétrico. Enquanto o SolidWorks Electrical, pela facilidade e pela integração que possui 100% com o SolidWorks CAD 3D, nós temos uma possibilidade, nós temos uma quantidade de possibilidades dentro do projeto elétrico maior. Então eu consigo desenvolver o meu projeto elétrico da mesma forma que eu tenho com o QC, mas eu também consigo visualizar isso e validar isso no ambiente 3D. Então eu consigo verificar se o meu projeto elétrico e o meu projeto mecânico não tem qualquer tipo de interferência dentro de um painel elétrico e também dentro da minha estrutura, da minha solução. Isso aí o SolidWorks Elétrico, então ele é fácil, implantado, ou ele é muito aderente em empresas de máquinas, empresas que entregam soluções, que envolvem civil. Então eu faço toda a minha estrutura da minha solução e dentro dela ali eu vou ter acionamentos de cargas, com os roteamentos ali de fios e cabos, Então uma preocupação também muito importante do pessoal que é mais aderente ao SolidWorks Electrical é a preocupação e o conhecimento antes de executar o projeto de por onde os fios e cabos estão passando, e com o SolidWorks Electrical nós conseguimos. Basicamente o QC ele é totalmente 2D, trabalhando em cima de uma plataforma DWG, e o SolidWorks Electrical também. Ele tem a parte 2D para o desenvolvimento do projeto elétrico, mas ele também é totalmente integrado ao SolidWorks, onde nós vamos conseguir validar digitalmente no ambiente 3D o projeto eletromecânico. Para falar do MES, nós vamos trazer para essa FIE o Cineco. Então nós vamos ter um ambiente dentro do stand da SKA, onde nós vamos poder simular uma linha de montagem de placas de circuito impresso. Nós vamos ter ali o Cineco coletando dados de maneira automática de um forno de refusão, que é um dos elementos dentro da linha de montagem de uma placa de circuito eletrônico. Nós também vamos poder mostrar para os visitantes da feira como que nós podemos visualizar as informações da máquina, se ela está funcionando, se ela está parada, se ela está em manutenção, em setup, que tipo de documentos digitais nós podemos visualizar direto no terminal de apontamento dessa máquina, e também demonstrar de que forma o Cineco e a nossa solução de MES pode auxiliar em tarefas manuais, por exemplo, como numa bancada de teste. Então nós vamos conseguir demonstrar a coleta automática e também o apontamento de informações do processo produtivo de forma manual, como numa bancada de teste. Então o operador está lá testando e ele aponta lá se a peça passou, se a peça não passou, no caso uma placa de circuito impresso, se ela foi aprovada ou rejeitada dentro daquele processo. Então nós teremos uma linha de montagem onde o forno de refusão ele vai estar lá dentro dessa linha, impresso nas nossas impressoras 3D. E nós, então, esse é um modelo que ele vai funcionar, ou seja, ele é funcional, ele vai estar lá funcionando nessa bancada, e nós vamos estar coletando os dados de produção dessa máquina para poder exibir nos terminais do Cineco e, obviamente, coletar os dados dessa linha de montagem e exibir os relatórios. Então, na prática, nós vamos mostrar a coleta automatizada e a coleta manual. Então, na prática, o Cineco ele serve para coletar de forma automática os sinais das máquinas que nós temos no chão de fábrica, mas para operações que não é possível a coleta automática ou os sinais são de difícil acesso, nós também podemos utilizar o apontamento manual. Isso também é fácil de exemplificar com operações como pintura, solda, dobra, onde é difícil
identificar onde o processo começa e termina, e aí uma operação manual é necessária. Então nós teremos essa bancada, essa simulação de linha de montagem, e nós também levaremos um painel elétrico para demonstrar que o processo de montagem do painel elétrico também poderia ser controlado ou poderia ser gerenciado pela nossa solução de mesa, onde eu teria ali a minha lista de para eu montar o painel e poderia apontar quantas conexões eu já fiz, por exemplo, no projeto, se ele já está pronto, se ele está concluído. E aí eu gerenciaria o meu recurso produtivo, que seria o meu montador de painel, para saber em qual etapa ele está naquela montagem, ou se ele está de fato executando, ou se ele não está executando, e o motivo. Então nós teremos para essa FIE o Sineco e o nosso MES demonstrado dessa forma. Para o pessoal que já tiver os crachás personalizados do Sineco, peço que vocês tragam até a feira. Além de ser uma ótima identificação dentro do stand da SKA, nós também vamos utilizar, né, então esse aqui é o crachazinho, nós também vamos utilizar os cartões de RFID para identificar o operador que está operando ali o Sineco. Então na hora que eu encostar o crachá ali dentro do terminal, vai aparecer a fotinho ali do operador e o setor que ele participa ali dentro daquela linha de montagem. Então é importante para que todos aqueles que tenham o crachá já personalizado do Sineco tragam para a FIE, porque nós também vamos utilizar nessa linha de montagem. Bom pessoal, meu nome é Matheus Reis, eu sou pré-vendas de Altium, e o Altium Designer ele é uma ferramenta para projeto de placas eletrônicas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, duas plaquinhas eletrônicas dentro dessa caixa. O Altium ele é uma solução que atende qualquer um que faz projetos eletrônicos. Então a gente tem clientes aí com uma licença que trabalham com projetos pequenos, e a gente tem também grandes clientes. A nível mundial, por exemplo, a gente tem clientes como Embraer, Boeing, Tesla Motors, Philips. Tá? Então ele está muito bem inserido no mercado, porque os nossos maiores concorrentes ou são soluções onde o investimento é muito maior, tá? Ou são soluções que tecnicamente deixam a desejar. Então o Altium aí acaba saindo com vantagem nessa história, né? Porque ele é uma solução high-end, mas com um preço intermediário, né? Que é uma das razões aí de ser a solução hoje mais popular do mercado, né? O nosso discurso de Altium, ele orbita aí em volta de três conceitos, né? O conceito de concepção conectada, né? Hoje a gente consegue, através da ferramenta, enxergar e consultar bancos de dados de fornecedores e fabricantes de componentes eletrônicos, né? Visualizando informações de estoque, informações de preço, informações de life cycle de componentes eletrônicos. E também a gente consegue ter algumas ferramentas aí de consulta de bancos de dados, né? Então a gente consegue acessar o ERP da empresa, a gente tem algumas ferramentas de controle de versão, tá? A gente acaba entrando aí nesse conceito de concepção conectada de projetos eletrônicos, né? A gente também fala aí de projeto e validação mecânica, tá? O Altium ele tem várias ferramentas hoje para desenvolvimento de PCBs de uma forma muito mais interativa, ferramentas que agregam velocidade no desenvolvimento, mas também ferramentas para validação mecânica, ferramentas nativas. A gente tem um ambiente 3D dentro do Altium, a gente consegue visualizar os componentes, a placa eletrônica, a gente consegue visualizar uma montagem onde estão presentes várias placas eletrônicas e o próprio invólucro mecânico, sendo possível inclusive realizar colisões, análise de colisões mecânicas, análise em corte de produtos. Então a gente acaba também falando sobre isso, e uma documentação automatizada, né? Hoje com o Altium a gente acaba gerando de uma forma muito fácil e rápida a documentação de fabricação, montagem da placa eletrônica, tá? Então a gente acaba orbitando aí o nosso discurso com esses três tópicos, né? Concepção conectada, layout, validação mecânica e documentação automatizada. Isso para quem ainda não é cliente Altium. Para quem já é cliente Altium, a gente tem também um discurso pronto, né? Que é um discurso onde a gente vai focar em plugins que têm suas licenças próprias, e também em algumas outras soluções que trabalham em conjunto com o Altium, né? Então, como plugin, a gente tem o PDN Analyzer, que é um software para análise e validação de distribuição de energia na placa, né? Uma análise DC aí de tensão e corrente. E como uma solução que se conecta ao Altium, a gente tem algo chamado Concord Pro,
que é uma ferramenta aí para gerenciamento de biblioteca, onde a gente consegue ter aí um controle de lifecycle de componentes, a gente consegue ter um controle e gerenciamento aí de projetos também com lifecycle, e também um plus aí que é a colaboração com ferramentas mecânicas, como o Inventor, SolidWorks e o Creo, né, onde de uma forma muito mais natural a gente consegue colocar essas duas disciplinas aí conversando dentro das suas respectivas aplicações, né, de uma forma muito simples aí, tá? Então, de forma geral é isso. A gente se vê na FIE. Valeu, pessoal. Ok, pessoal. Estamos indo para a FIE. Vamos levar 3 impressoras para essa feira. Duas delas estão no nosso stand. Uma X7, que vai ser utilizada para fabricação de dispositivos, gabaritos para a área fabril, algo parecido com o que a gente fez lá na ExpoMAF. O segundo equipamento é uma HP, o modelo 580, que é um pouco menor do que a 4200 que nós levamos anteriormente, mas com o mesmo objetivo, mostrar que nós somos capazes de fazer peças finais de pequenos a médios lotes, tá bom? E o terceiro equipamento é uma Mark II, é uma impressora desktop de mesa, que não vai ficar conosco, vai ficar no setor na área de inovação da feira, onde nós vamos também poder mostrar um pouco do que a Markforged é capaz de fazer dentro da área fabril. Tá bom? Esses são os equipamentos que nós vamos levar e as aplicações vão ser dentro de ferramentas e gabaritos para a área fabril e peças finais.